A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados colocou em votação e foi aprovado uma matéria que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. A Janaína Camelo está de volta e nos conta, então, em tempo real, o que muda a partir de agora. A gente vê diariamente que um ministro acaba tomando uma decisão antes de ser analisado no colegiado. O que vai mudar, então, nesse tipo de comportamento entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, Jana? Pois é, né, Bruno? Aí as decisões monocráticas sempre muito polêmicas, né? Quando são tomadas ali individualmente pelos ministros, por um dos ministros, sem ser colocada para análise de todo um colegiado. Pode ser o colegiado dos 11 ministros ou o colegiado das turmas, enfim. E a CCJ da Câmara dos Deputados ontem, então, aprovou, né? Essa é uma proposta ali que está dentro de um projeto de lei e agora vai direto para o Senado, porque essa proposta, Bruno, ela tramita ali em caráter conclusivo. Então, se não tiver nenhum pedido ali para contestando esse resultado da CCJ, pedindo para que essa proposta seja analisada no plenário, aí então ela vai direto ali para o Senado. Aí agora cabe ao Senado analisar se essa proposta ela passa ou não passa. Mas o que ela prevê por enquanto? Ela diz o seguinte, que uma decisão monocrática só pode acontecer em casos excepcionais que justifiquem essa concessão, sempre que identificada extrema urgência, perigo de lesão grave ao interesse social relevante, também deve ter um interesse social relevante e deve ser colocada para referendo já na sessão seguinte de julgamento. Hoje em dia, quando há ali essas decisões monocráticas, dependendo do caso, o próprio relator dessa decisão, ele já pede ali ao presidente do colegiado que marque uma sessão virtual, né? Para que, na sequência, essa decisão seja referendada ali pelo colegiado. Só lembrando que essa proposta é diferente daquela outra proposta, Bruno, a PEC 821, que ela chegou a passar no Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados, mas está parada por lá desde o ano passado. Chegou a passar ali pela CCJ, mas ficou parada desde então, porque acabou sendo um assunto criando muita polêmica ali entre Legislativo e Judiciário. E ela previa ali, estabelecia algumas questões um pouco mais rígidas, como, por exemplo, proibindo que qualquer decisão monocrática suspendesse atos ou leis do presidente da República ou aprovados ou atos ali do presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado, enfim, isso ficou parado. Essa é outra proposta que teve uma adesão, está tendo uma adesão maior ali dos parlamentares. Só para finalizar, Bruno, dentro desse mesmo projeto de lei que foi aprovado na CCJ, foi aprovado ali, está estabelecido a restrição ali de partidos políticos que podem acionar o Supremo Tribunal Federal, porque essa também está sendo uma grande questão questionada, especialmente ali com essa nova gestão aqui do presidente Edson Fachin, e isso também está sendo ali, né, discutido, o chamado ativismo judicial, o Supremo o tempo inteiro sendo acionado, especialmente por vários partidos políticos, porque hoje qualquer partido político que tem representatividade no Congresso Nacional pode acionar o Supremo. Então, nessa proposta que foi aprovada também ali na CCJ, diz o seguinte, que só pode acionar o Supremo Tribunal Federal aqueles partidos que tenham exigido ali, que tenham cumprido a cláusula de barreira, que é aquele desempenho mínimo nas eleições, né? Essa cláusula de barreira, hoje em dia, na atual legislatura, ela define o seguinte, quem atende ali a cláusula de barreira, ou aqueles partidos que elegeram pelo menos 11 deputados federais em ao menos 9 estados, ou ter tido pelo menos 2% dos votos válidos para deputado federal em todo o Brasil e também em pelo menos 9 estados com no mínimo 1% dos votos válidos em cada um desses estados. O relator dessa proposta, ele disse o seguinte, que a ideia ali de aprovar essa matéria é para fim de harmonizar a relação entre os poderes, criar condições adequadas para que o STF possa ser chamado a falar de temas que são pertinentes à Suprema Corte e diminuir ali também o número de legitimados que não têm condições de representar muitas vezes causas que são solicitadas por ação de controle de constitucionalidade, transformando isso, nas palavras do relator, num grande mercado. Então, passou pela CCJ da Câmara e vai agora direto para o plenário, se tudo der certo, se ninguém contestar, para que vá para plenário da Câmara dos Deputados. E aí agora cabe ao Senado decidir essa questão toda, viu, Bruno? Muito obrigado pelas informações. Janaína Camelo ao vivo do Supremo Tribunal Federal, explicando então esse avanço na Câmara dos Deputados.
Já já a gente volta com outras repercussões. Vamos às análises do Mano Ferreira. E de verdade, eu não vou me alongar, Mano, mas quero fazer uma pergunta, o seguinte. O Congresso, a Câmara, então, está analisando para acabar com as decisões monocráticas. Se isso for colocado em votação, aprovado no Senado, e o Supremo resolver também atuar nisso, isso for judicializado, onde fica essa história? Algo que é para resolver sobre o Supremo e o Supremo também venha discutir. Seria um impasse institucional daqueles, né, Bruno? E eu acho que, dada a postura que tem sido adotada até agora pelo ministro Edson Fachin, ele provavelmente levaria uma questão como essa para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde eu acho que as condições seriam mais difíceis para barrar uma medida como essa. No fim das contas, o que a gente precisa ter em mente é que, para a legitimidade do sistema político brasileiro como um todo, do Estado brasileiro, nós precisamos resgatar a confiança da população no judiciário. E, num contexto em que o judiciário fica muito exposto a participar de pautas que trazem o calor das emoções políticas da polarização, a confiança da população e da sociedade como um todo no judiciário vai se desgastando, a polarização vai contaminando a percepção das pessoas a respeito da independência do judiciário. E isso é muito negativo. Então, nesse contexto, diminuir o volume de decisões monocráticas, diminuir a quantidade de ações da política que chegam no Supremo, eu vejo com muitos bons olhos, porque a gente precisa, para ter um fortalecimento das instituições e da democracia, resgatar a capacidade da sociedade de confiar no judiciário. E isso passa por uma diminuição do protagonismo excessivo que o judiciário acabou tendo nos últimos anos e que foi resultado não apenas da livre escolha do judiciário, mas também da constante convocação que o próprio sistema político fez ao judiciário. A cada hora, alguém que perde no Congresso vai tentar vencer no tapetão, judicializando todas as questões e transformando o nosso Supremo Tribunal Federal numa espécie de terceiro turno, quase um poder moderador, que também acaba se relacionando com o tamanho da nossa Constituição, dado que o tamanho da nossa Constituição, quase tudo vira um debate constitucional que convoca o Supremo. Então, nesse contexto geral, diminuir a quantidade de convocações do Supremo para a arena política, na minha opinião, é um acerto para o amadurecimento da nossa democracia. Agora, Durso, também pode ser uma resposta a algumas atitudes de ministros que têm colocado ali uma exposição exacerbada dos cargos na mídia, no marketing, nas entrevistas. E também, no caso, o judiciário tem sido muito pressionado de forma política, né? Isso pode também limitar, de alguma forma, esses excessos? Sim, Márcia. O grande responsável por chegarmos num debate de um projeto de lei como este é o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem duas razões para fazer o que tem feito com relação a usar as decisões monocráticas como fez e dificultar o acesso ao plenário. Você usar as decisões monocráticas tem duas razões. A primeira razão é acúmulo de poder. O ministro decide, ele não precisa colocar isso em pauta para ouvir a decisão dos outros, né? Muitas decisões liminares, etc. Tem até uma questão de logística que a decisão liminar precisa dessa praticidade e, pelo que a nossa repórter trouxe, existe uma preocupação do legislador em permitir com que medidas excepcionais sejam julgadas com decisões monocráticas. E, em segunda questão, é o Supremo recentemente criar barreiras do plenário, né? O próprio caso do ex-presidente Bolsonaro foi um deles. Então, muita gente falou, poxa, mas teve o voto divergente
com relação ao julgamento do Supremo, por que isso não pode ser pauta para um recurso e levar isso ao plenário? Porque nós precisamos de 2 votos divergentes por uma decisão recente do Supremo. Então foi dificultoso e eles cada vez mais estão transformando em mais inacessível o plenário do Supremo. O que vem o legislador e fala, poxa, não dá para o ministro de maneira monocrática decidir questões muito importantes e o próprio Supremo blindar o plenário por uma questão até de enxugar pautas. Tá? Estou falando em questão de serviço, né? Então, se você não leva tudo para o plenário, os ministros têm mais tempo para julgar outras coisas. Isso é uma realidade. Então, diante dessas questões, vem agora o Congresso e fala, não, vamos tentar trazer um cenário mais equilibrado. Vamos tentar trazer a possibilidade de, sim, as coisas chegarem em votos colegiados ao invés de um ministro ter tanto poder. E isso provavelmente vai ser reprisado também para os tribunais inferiores, tá? Com essa possibilidade do Supremo ser alterado, nós teremos uma mudança para tribunais inferiores para que um juiz, e aí o juiz sim, ele joga sozinho, mas no caso do desembargador, no caso do ministro do STJ e do Supremo, nós procurarmos mais a decisão colegiada, porque aí o ministro está votando como um voto, e não ele decide tudo do jeito que quer, e às vezes não cabe o recurso, que é o problema que nós temos visto recentemente no Supremo Tribunal Federal. Obrigada pelas análises, a gente volta com vocês já já.